Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula sobre este importante assunto que é fiscalização de contratos administrativos no âmbito da administração pública. Curso promovido aí pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Meu nome é Márcio e nós vamos estar debatendo hoje com vocês aqui o exercício da função de fiscal de contratos administrativos. Para isso, o que nós vamos estar debatendo? Justamente, primeiro, a designação desse fiscal, se ele vai poder negar, não querer ser fiscal ao ser designado. Primeiro, a capacitação ainda, além disso, a capacitação desse fiscal, o treinamento a ser realizado com este fiscal, enfim, todos os aspectos que envolvem o exercício da função de fiscal de contratos dentro da administração pública, nessa importante função. Importante função por quê? Porque, em última instância, é quem vai validar o processo de compra, o processo de recebimento dos bens dentro da administração pública. E, é claro, comprar certo é importante, pagar o menor preço é extremamente importante, por isso nós temos a licitação, mas receber o objeto contratado de acordo com o que foi efetivamente comprado é de extrema importância, não é? Então, por isso, o papel do fiscal, nós já vimos aí nos nossos primeiros encontros, é de vital importância nesse processo de melhor aplicação do dinheiro público. Vamos lá então, pessoal, já convido vocês a olharem a nossa primeira anotação de sala de aula e ver aí o que nós vamos estar debatendo nesse nosso encontro de hoje. Vamos lá? O que nós temos aí, não é? Primeiro, vamos estar vendo o perfil do fiscal de contratos, a designação desse fiscal de contratos, a capacitação necessária do fiscal de contratos e as responsabilidades deste fiscal de contrato. E já quero de início pedir que você observem a tela que está aparecendo aí para vocês, que é muito importante para balizar o nosso debate de hoje. Vejam, a Lei 8666, a Lei de Licitações, ela não traz de forma taxativa o perfil do fiscal de contratos. Isto é, tem que ser do sexo masculino, feminino, tem que ter qual idade, qual formação. Não tem nada disso na lei. Não é? Porém, cabe a cada órgão ou entidade fazer esta normatização, observando que, pelo menos, o que consta no caput do artigo 37 da Constituição Federal, além do que? Além do que mais? O que fala lá no artigo 37? Os princípios constitucionais, da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Eficiência, além daqueles previstos lá na nossa Lei 8666, os princípios que estão presentes na Lei 8666. Muito importante você levar em consideração na hora de nomear, você pensar, você gestor, pensar assim, esta pessoa que eu estou escolhendo como fiscal de contrato, ele atende primeiro esses princípios da administração pública, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, ele vai atender esses princípios? Muito importante. Além disso, você como gestor tem que estar preocupado no perfil do fiscal de contratos no seguinte, olha a nossa tela aí, olha as nossas anotações da sala de aula, o que mais que esse perfil exige do fiscal de contrato? Primeiro, conhecimento prévio do objeto e da legislação e das regras contratuais a serem fiscalizadas. Então vejam, até enfatizei, do objeto e da legislação e do objeto a ser fiscalizado, das regras, ainda ser propositivo, ser proativo, organizado e sociável, então ser propositivo, poder trazer boas proposições para melhor fiscalização, ser proativo nessa fiscalização, além de que organizado e sociável, mesmo porque você vai ter que estar tratando com pessoas, possuir capacidades de planejar e sistematizar as atividades, porque é uma atividade rotineira, feita diariamente, então por isso você tem que planejar essa atividade. Ainda, formação compatível com o objeto fiscalizado. Eu não posso colocar uma pessoa
e essa formação compatível, né, eu não posso colocar uma pessoa que não tenha conhecimento compatível, né? Vamos ali pensar em formação como conhecimento compatível com o objeto fiscalizado. Além de que agir com gentileza e urbanidade, você está tratando com pessoas, muitas vezes com servidores públicos pares, né, que entraram no mesmo concurso que você, ou com o licitante, né, com a empresa que está prestando o serviço, e em última instância você está tratando com pessoas, né? E isso merece, é claro, que você seja dentro, né, de um bom comportamento, dentro de normas e padrões, que você tenha gentileza e tenha urbanidade. Além disso, possuir boa capacidade de interrelacionamento com o contratado e com os colegas servidores, né? Então, esse interrelacionamento, é claro, está diretamente ligado com essa gentileza e urbanidade, né? Veja, né, estamos aqui tentando passar para você, né, debatendo um perfil do fiscalizador de contratos, né? Você pode dizer, mas puxa vida, Márcio, tem que ser um super-homem, né, para ser o fiscalizador de contrato? Claro que não, né? Nós sabemos que dentro da administração pública e alguns órgãos nós temos até limitação no quadro de pessoal, né? Faltando pessoas, né, para fazer aí as atividades da administração pública. Aí você vem me dizer, né, puxa, mas precisa ser um super-homem para ser o fiscal de contrato? Não. Nós temos que escolher a pessoa mais adequada para fazer essa fiscalização. Aquela pessoa que se mostra melhor capacitada para fazer essa fiscalização. Mas por que isso? É claro, porque é uma função de extrema responsabilidade. É uma atividade que requer extrema responsabilidade e é de extrema importância para a administração pública. Por isso, a escolha, né, da pessoa mais adequada, mais capacitada para aquela função. Algumas vezes, conversando com órgãos, né, aí do nosso estado do Paraná, enfim, de outros estados aí que mantivemos alguns contatos, as pessoas diziam, mas puxa vida, Márcio, eu não tenho ninguém com curso superior aqui uma pequena prefeitura, o que eu faço? Espera aí, não é o curso superior a condição primeira para você escolher. O curso superior é desejável, né? Agora essa pessoa tem que ter, antes de mais nada, capacidade técnica, conhecimento, que muitas vezes ele adquire no dia a dia na administração pública. Então, desejável o curso superior? Sim, mas não como condição primeira, né? E assim vai, né, pessoal? Tem aí outros atributos desse cargo aí, ter urbanidade, ser gentil, ter bom interrelacionamento, saber se relacionar com as pessoas, é claro, né? Eu digo para vocês, né, de experiência própria, ninguém gosta de ser fiscalizado. Quando você fala, eu sou fiscal, a pessoa já diz, puxa vida, o que essa pessoa quer? Ele quer apontar erros, ele quer achar o que eu fiz de errado? Não é isso, né, que o fiscal de contratos vem fazer. Não é esse o papel do fiscal de contratos. Mas falou em fiscal, o pessoal já fica com um pouquinho de medo, né? Então tem que ter essa interrelacionamento, tem que saber se relacionar com o fiscalizado, né, no caso o contratado, e até com os próprios colegas de administração pública para melhor fazer essa interação, tá ok? Seguindo a nossa anotação de sala de aula, o que mais que nós temos aí? Observe, ainda como este perfil do fiscal, compreender a importância da função exercida para a administração e para a sociedade, gozar do respeito e boa reputação ética profissional e ter plena consciência o quê? Das responsabilizações, né? Deixei esses três últimos aqui para comentar com vocês, porque, vejam, compreender a importância da função, né? Alguém pode dizer, puxa, eu vou ser fiscal de contrato, é um cargo importantíssimo, né? Vou me tornar aí uma pessoa mais importante, até respeitada. Claro, não tenho dúvidas que isso vai acontecer, não é? Mas só que você tem que entender que a importância do cargo não está nesse de se tornar mais respeitado ou mais importante, mas sim no papel que você exerce para a administração pública, naquela questão da economia, da eficiência, da eficácia, da economicidade, de atender à necessidade da administração pública, em última instância do cidadão. Ainda, né, de ter respeito e boa reputação ética profissional,
né? Não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto, né? E isso você vai levar para dentro da fiscalização do contrato. E ainda, a última que foi citado aí para vocês, a questão de ter consciência das responsabilizações, né? As quais poderão, né, recair sobre o fiscal de contrato caso ele não cumpra com o seu dever, né? Se ele é um fiscal, vamos dizer assim, de mentirinha, né, um fiscal do faz de conta, isso não existe, né? Isso não pode acontecer. Então ele tem que saber que ele vai estar exercendo uma função de extrema importância e que isso traz responsabilidades para ele. Tudo isso faz parte do perfil dessas pessoas. A pessoa vai, ao receber essa incumbência, ele tem que saber que ele vai receber essa responsabilidade. Muito importante ele ter essa consciência. Por quê? Para melhor exercer a sua função. Seguindo ainda, o que mais que nós temos como anotação de sala de aula? Observem, né? Atributos afetos à avaliação externa do comportamento do fiscal. Também como ele é visto, né? Como ele é visto. Não possuir histórico funcional desabonador, importante, né? Ah, fulano de tal foi nomeado como fiscal de contrato, mas ele está sofrendo um processo administrativo. Puxa vida, né? Já não pegou bem. Ainda não está respondendo o processo administrativo, aí, processo administrativo de, seja lá, né, por algum problema que você enfrentou, então não pega bem para o fiscal de contrato. Não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra a administração pública, né? Se você de repente, se você não, né, se a pessoa que foi condenada, né, não querendo julgar ninguém, porque, né, não é esse o meu papel aqui, mas de repente a pessoa vai dizer assim, aquela famosa frase, ah, está colocando o lobo para cuidar do galinheiro, né? Então está colocando uma pessoa que já teve problemas para fiscalizar algo que, né, vai ter aí de repente um outro contratempo, um outro problema, então como gerenciar isso? Além disso, não ter contas julgadas irregulares ou ter sido o que? Condenado em débito pelos tribunais de contas, isto é, foi gestor num determinado momento, teve a sua prestação de contas desaprovada e, é claro, não pega bem e de repente ele ser nomeado aí como fiscal de contrato. Ainda, que mais, pessoal? Não ter sido enquadrado em situações que possam caracterizar impedimentos ou suspeição. E com relação a essa questão do impedimento e suspeição, quero debater aqui com vocês. Há uma determinada empresa cujo dono é teu filho, né? O teu filho é dono da empresa e a empresa ganhou uma licitação e vai ser contratada pela administração pública. E existiu a possibilidade de você ser nomeado como fiscal de contrato. Não dá certo, né? Por quê? Porque você tem uma relação de parentesco com o dono da empresa ou com o diretor da empresa, ou enfim, com quem tem poder de mando na empresa, e isso aí pode contaminar a fiscalização do contrato. Então você está sob suspeição. Isso tem que ser levado em consideração. E você pode estar pensando assim, mas Márcio, que mal existe, né, do meu filho, por exemplo, ser lá o dono da empresa, ser o diretor da empresa que está sendo contratado. Mal nenhum existe. Não estou dizendo que está errado, não é? Agora, o que eu estou te dizendo é que isso pode prejudicar este relacionamento entre a administração pública e o contratado, isto é, entre você, fiscalizador, e o contratado. Então, para evitar confusão, é melhor você se declarar impedido, dizer, olha, eu não posso ser o fiscal de contrato por conta disso, né? Meu filho é lá o diretor, enfim, eu tenho grau de parentesco lá com a empresa, enfim, não tenho como fazer essa fiscalização, porque eu posso tomar aí uma atitude que não seja isenta, né? É importante isso, é importante você se declarar impedido. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí como anotação de sala de aula? Observem. Ainda, a designação do fiscal do contrato. A Lei 8666 prescreve o quê? Que a administração deverá designar um representante para fiscalizar, para realizar o acompanhamento e a fiscalização dos contratos por ela celebrados. Contudo, a lei não estatui a forma em que se deve revestir esta designação. A lei diz que tem que ser especialmente designado, mas ela não diz, tem que ser por um decreto, um ato, uma lei, enfim, o que tem que ser para fazer essa nomeação. Seguindo a nossa anotação de sala de aula, observe, né?
nós temos aí um acórdão do TCU. O que diz esse acórdão? Aliás, o acórdão 1094 de 2013. O que diz esse acórdão? Ele diz o seguinte: recomendar ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná que providencie portaria de designação específica para a fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as instruções e responsabilidades do acordo com o estabelecido na Lei 8666. E ainda, que designe o fiscal considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor funcionário, a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o quê? Bem como o comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos. De forma, vejam, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade. Este acórdão do TCU é um espetáculo, né? Um espetáculo você dar uma olhadinha nesse texto aí. Por quê? Porque ele é muito elucidativo. Vejam, faça a designação através de uma portaria, um ato formal. Segundo, né, que não sobrecarregue este fiscal de contrato com diversas atividades até que possam impedir que ele faça a boa fiscalização do contrato. E terceiro, conforme fala o acórdão, que seja designado uma pessoa com uma formação acadêmica ou técnica compatível com o que está sendo fiscalizado. Muito importante isso aí, muito elucidador este acórdão do Tribunal de Contas da União, não é? Muito importante esse acórdão, dê uma olhadinha nele aí, tá ok? Seguindo ainda, o que mais que nós temos como anotação de sala de aula? Observe, mais um acórdão do TCU, o acórdão 3102 de 2011 agora. O que fala este acórdão? Né? Ele lá no item 9.14 ele diz: alertar a Anvisa acerca das seguintes impropriedades detectadas nestas contas. Primeiro, divergência entre o servidor designado por portaria para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e o servidor que efetivamente atesta as notas fiscais. A exemplo do que ocorreu nos contratos aí citados. Não é? Isto é, o acórdão diz: foi designado, é ele que é o responsável. Eu não posso designar o João e quem vai atestar o recebimento é a Maria. Né? Não dá para ser assim. Eu tenho um ato legal, né, que foi formalmente designado. Então, logo, princípio da legalidade. É só essa pessoa que ela pode estar fazendo aí a fiscalização e os atestos necessários para esta fiscalização. Assim diz o acórdão do TCU. Também um excelente balizador aí da gestão pública para essa questão da fiscalização dos contratos, de como proceder com a fiscalização dos contratos. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que eu tenho de anotação de sala de aula? Observe, né? Mais um acórdão do TCU, né? O acórdão 3015 de 2011. O que diz esse acórdão? Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que, item primeiro, com relação à concorrência 21 e ao contrato número 175, foram observadas as seguintes irregularidades. Item seguinte, demora considerável para a designação formal do fiscal de contrato, né, em desacordo com o artigo 67 da Lei 8666, que implicou em medições e pagamentos sem a necessária supervisão por parte da autarquia contratante. Né? É o Tribunal de Contas da União chamando a atenção do gestor, aí no caso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sobre a sua lentidão em nomear o fiscal de contrato. É claro, né? Imagine aí na entidade onde você trabalha, um processo, um contrato que já foi celebrado, está na metade e agora você vai nomear o fiscal de contrato. Veja o trabalho que você vai estar acarretando a este fiscal, ele vai ter que olhar desde o início do contrato até aquele ponto onde ele foi nomeado. E mais do que isso, ele pode dizer, eu não sou responsável pelo que foi feito até agora, eu vou olhar daqui para frente, não é? Por quê? Porque eu fui nomeado hoje para fazer essa fiscalização. Então,
tem que ser tempestiva essa nomeação do fiscal de contrato. Uma preocupação a mais para o gestor, atentar para este prazo de nomeação. O que mais que nós temos aí, pessoal? Seguindo as nossas anotações de sala de aula. Ainda, mais um acórdão do TCU, o acórdão 581 de 2013. O que fala este acórdão? Importante acórdão do TCU. Dar ciência ao município de Virgolândia. Virgolândia desta deliberação. Em especial o quê? A não designação formal de um representante da administração para acompanhar a fiscalização dos contratos administrativos do ponto de vista gerencial administrativo, o que viola o disposto no artigo 67. Né? Então, vejam, e aí o acórdão ainda continua discorrendo sobre esse assunto. É o Tribunal de Contas falando o seguinte: se você não nomear, se você demorar para nomear, você está indo contra a lei, você está ferindo de morte o artigo 67 da Lei 8666. Então precisa o gestor ter ciência disso, é importante o gestor, né, ter ciência disso. E você que é cidadão, você que faz a fiscalização, o controle social, né, da administração pública também tem que estar ciente disso, que o gestor tem sim essas responsabilidades com relação a esses prazos. Seguindo ainda, o que mais que nós temos aí como anotação de sala de aula? Mais um acórdão, o acórdão 2831 de 2011 do Tribunal Pleno, né, do Tribunal de Contas da União, Tribunal Pleno. Ainda, ora, uma mesma pessoa não consegue ser responsável pela atividade de fiscalização durante todo o período de execução contratual, pois goza de férias, está sujeita a uma série de intercorrências como doenças, consultas médicas, rotina de treinamento e assim por diante. Faz jus a licenças, entre outros afastamentos. Então, vejam, é bastante improvável um único servidor fiscalizar a execução do objeto contratual do início ao fim, sem se ausentar, sem mencionar que um mesmo servidor fiscaliza diversos contratos. O que este acórdão traz para nós de novidade? Eu devo ter um fiscal de contrato nomeado? Sim, claro. Mas eu posso ter um fiscal de contrato nomeado e um suplente? É desejável. É desejável. Por quê? Porque provavelmente esse fiscal de contrato vai, hora ou outra, enfrentar dificuldades. E se ele sofrer um acidente? O que vai acontecer? Não vai ter mais fiscalização? Não. Eu tenho que ter uma pessoa que continue essa fiscalização. Então, este importante acórdão do TCU, ele diz, nomeie um fiscal e nomeie um suplente do fiscal. Em casos de afastamento deste, aquele assume. Né? Importante este acórdão também para balizar. É claro, você pode estar pensando assim, mas Márcio, o contrato é por 3 meses, o contrato é por 2 meses, o contrato é por 6 meses, então não vai coincidir com o período de férias, nada. Precisa? Não. Tem que ter sempre a avaliação do gestor dessa necessidade. Agora vejam, este importante acórdão que eu citei no Tribunal de Contas da União, ele te dá esse balizamento, essa abertura para você fazer, né, essa nomeação do fiscal e de um suplente para suprir a necessidade, caso o fiscal nomeado, né, se ausente ou precise se ausentar. Tá ok? Seguindo ainda as nossas anotações, o que mais que nós temos aí? Determinar ao DENIT que, em atenção ao artigo 67 da Lei 8666, implante controles do SIAC com vistas a assegurar que, né, os dados de fiscais titular e substituto constem do sistema e reflitam a designação formal por via de portaria. E ainda o fiscal substituto cadastrado seja diferente do fiscal titular. E seguindo a não aceitação, né, não aceitação da designação do fiscal de contrato. Já quero de antemão citar aí o acórdão 2917 do TCU. O que fala esse acórdão? O servidor designado para exercer o cargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem legal. Entretanto, tem a opção de expor ao superior o quê? Superior hierárquico, as deficiências e limitações que possam impedi-lo de cumprir diligentemente as suas obrigações. Ele não pode negar-se a fazer a função de fiscal de contrato, no entanto, ele pode argumentar, não tenho dúvidas quanto a isso, não é? Não tenho dúvidas quanto a isso. E ainda com relação à capacitação desse fiscal. É importante capacitar? É claro que é importante. Veja o que diz a nossa transparência. A administração tem o dever de oferecer aos seus fiscais de contrato a capacitação
e o treinamento adequado e necessários ao exercício dessa importante função, visando sempre alcançar o objeto principal pretendido lá no artigo 67 da Lei 8666, que é o quê? Assegurar o fiel cumprimento dos contratos firmados pela administração, evitando, em última análise, prejuízo à sociedade. Ok? E ainda com relação à capacitação, observe, não basta apenas a escolha de um servidor competente e capaz para exercer esta importante função de fiscal dos contratos. A administração tem também o dever de fornecer os meios materiais que o treinamento necessário para que este agente efetivamente realize a sua missão a contento do interesse público. Tá ok, pessoal? Muito importante essa questão do treinamento, melhor capacitar o servidor, né? Tem que estar capacitado para melhor exercer esta função. E, por fim, quero citar apenas as responsabilidades do fiscal de contratos. Quais são essas responsabilidades? Observe a nossa transparência. A Lei 8666, em seu artigo 82, faz a previsão expressa sobre a possibilidade de responsabilização desses agentes. Veja o que diz o artigo 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos dessa lei ou visando a frustrar os objetos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas na lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. E com relação a essa responsabilidade civil e criminal, ainda observem o que nós temos aí. A responsabilidade, né, a responsabilidade administrativa, ela está lá no Estatuto dos Servidores e, é claro, vai ser avaliada pelo controle externo. Essa responsabilidade criminal, nós encontramos ela no Código Penal Brasileiro, lá no Decreto-Lei 2848 de 1940. E a responsabilidade civil no Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002. Pessoal, com esta última transparência, falando da responsabilidade, que é importante destacar, eu encerro a minha aula. Hoje nós vimos aí qual é o perfil desse fiscal de contratos, quais são as responsabilidades desse fiscal de contrato e o que a administração precisa fazer para ter um fiscal de contrato exercendo plenamente a sua atividade. Tá ok? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.